Bem-vindo ao Bíblia Espada Forjada, graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Essa é uma Bíblia legalzinha para evangelismo, ela é levinha, pequenininha, Bíblia Sagrada, Almeida século 21. E agora há pouco até fiz um vídeo mostrando como que queima a ponta para não desviar, e todas são assim, todas eu queimo, para não dar aquele nó feio e tudo. E ela é muito bonitinha, é meio emborrachada, a capa é MPU, os detalhes, uma costura boa. Então, assim, para quem é evangelista, para quem é pastor e só quer levar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Vida Nova. A Vida Nova é a mesma que faz a Shed. Quem não conhece a Shed tá perdido no mundo das Bíblias, né? Então vamos lá, Bíblia século 21, primeira edição, teve segunda edição, primeira edição em 2008, a segunda em 2010, a terceira em 2013 e reimpressão em 2017. Os direitos relativos a essa Bíblia, a versão Bíblia Almeida século 21, pertence exclusivamente à Sociedade Religiosa Edições Vida Nova. Considerada a criação intelectual nova, a versão Bíblia Almeida século 21 é uma revisão e atualização da versão Bíblia revisada de acordo com os melhores textos no hebraico e no grego, cujos direitos pertencem exclusivamente à Juerp, detentora da marca IBB, publicado com devida autorização, com todos os direitos reservados por Sociedade Religiosa, Edições Vida Nova. Coordenação, produção, tá, vamos lá, Bíblia em português, traduções Almeida, século 21, Bíblia no traduções, Almeida, século 21, Saião, Luiz Alberto Teixeira, por Luiz Saião. Índice para catálogos temático, Artigo do Testamento Almeida, século 21, tradução português, Novo Testamento Almeida, século 21, tradução para o português. Índice geral, prefácio, apresentação da versão Almeida, século 21, recursos. Vamos ao prefácio. Após uma extensa revisão e atualização da versão revisada, de acordo com os melhores textos em hebraico, veio a lume uma nova versão bíblica Almeida século 21. Acredito que não vai demorar muito para a Bíblia Almeida século 21 se tornar um sucesso em termos de aceitação, uma vez que tem algumas atraentes vantagens para convencer os brasileiros a escolher este texto como sua Bíblia predileta. Entre os muitos aspectos atrativos dessa nova versão, quero mencionar os seguintes. Primeiro, ela tem a vantagem de ser uma Bíblia que tem suas raízes na tradução de João Ferreira de Almeida, sendo ao mesmo tempo marcada por uma linguagem atual de um nível que facilita a compreensão. Almeida século 21 manteve a linguagem bíblica familiar da segunda pessoa, tu, vós, etc. Com isso, a leitura agradável que proporciona será muito apreciada, não descendo para o nível de excessiva familiaridade ou falta de respeito. Por outro lado, não usa de uma linguagem antiquada ou um português acadêmico. Além disso, cada versículo começa em uma linha nova, seguindo um formato tradicional, fator que também será apreciado por muitos. Segundo as notas do rodapé, acrescentam importantes informações acerca de palavras do texto bíblico que não seriam bem entendidas se fossem traduzidas literalmente. Às vezes, uma nota informa o leitor que o trecho falta em alguns antigos manuscritos. As raras dúvidas sobre o que foi escrito originalmente pelo autor humano não deve, contudo, preocupar o cristão convicto da veracidade da Bíblia. Por último, as informações sobre peso, medidas, distâncias e termos na linguagem original, como Jeová Nissi e Abba, entre outras encontradas nas notas, são muito úteis. A Deus toda a glória. Russell Shedd. Como eu disse, editora Vida Nova. O Russell Shedd faleceu, infelizmente. Um grande homem de Deus. Apresentação. A versão da Bíblia mais famosa em língua portuguesa foi traduzida por João Ferreira de Almeida, a partir das línguas originais, porém desde 1840 o texto Almeida tem passado por diversas revisões, principalmente de ortografia e de estilo. Dentre as muitas revisões da Bíblia, encontra-se a que foi publicada em 1967 pela Imprensa Bíblica Brasileira, IBB. Trata-se de uma revisão profunda do histórico texto Almeida, que ficou conhecida como versão revisada de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. É uma grande satisfação apresentar agora o texto bíblico Almeida do século 21, que chega às mãos do público 2 séculos e meio depois da tradução de Almeida. Fruto de uma revisão profunda da versão revisada, trata-se de uma nova versão
na tradicional linha João Ferreira de Almeida, largamente reconhecida por sua fidelidade aos originais dos textos sagrados. O objetivo que inspirou o trabalho com a nova versão Almeida século XXI foi o produzir o texto bíblico que João Ferreira de Almeida produziria para os dias de hoje. Todo tradutor sempre tem a preocupação de entender a mensagem na língua em que foi primeiramente escrita e também de reproduzi-la em outra língua, de modo que preserve elementos do texto original e alcance a naturalidade de comunicação da língua receptora. Seguindo esta linha de trabalho, a versão Almeida século XXI tem como dois de seus pilares e fidelidade à palavra sagrada e facilitação da comunicação na língua portuguesa falada no Brasil. Nos últimos anos, muitas traduções novas têm surgido, no entanto, o maior desafio de qualquer versão das Escrituras é unir a tradição, exatidão e fluência. Uma tradução pode apresentar exatidão exegética em um texto fluente, mas não ter tradição. Elemento essencial para inspirar confiança, espírito solene e bem-estar ou conforto na leitura. Outra tradução pode ser bem-sucedida no domínio da fluência e da tradição, mas falhar no rigor exegético e assim deixar a desejar na compreensão do texto original, existe ainda a possibilidade de conciliar tradição e boa exegese nos originais, mas fracassar na fluência ou naturalidade do texto, deixando o leitor com a sensação de que ninguém mais fala ou escreve daquele jeito. Almeida século XXI consegue responder a esse desafio com maestria, juntando em suas características singulares tradição, exatidão e fluência. Essa nova versão procura preencher uma lacuna encontrada na maioria das versões tradicionais, conciliar as questões de exatidão exegética e fluência. Embora a maioria dessas versões tenha como ponto forte a beleza de estilo e o profundo respeito ao sagrado, sua dificuldade está em unir essas características os aspectos essenciais de exatidão exegética e fluência. Com isso em vista, o trabalho desenvolvido com a versão Almeida século XXI teve como proposta uma revisão exegética completa, com base na literatura erudita, atualizada, a reorganização do texto bíblico a partir da síntese natural da língua portuguesa, evitando orações sintaticamente invertidas e conferindo maior fluência ao texto, a preservação do perfil tradicional do vocabulário e da linguagem. Apresentação conservando assim pronomes como tu e vós, enfim, buscando manter o aspecto solene da versão. Também foram eliminados os termos arcaicos desconhecidos que caíram em desuso, pois para ser fluente uma versão precisa ser clara. Evitaram-se os termos de conotação e de eufonia inadequadas ou ambíguas, a fim de preservar a dignidade do texto bíblico. Um dos objetivos foi buscar uma linguagem tradicional, porém mais simples e acessível em comparação com outras versões, e ao mesmo tempo evitar qualquer tradução tendenciosa, já que a versão Almeida século XXI não é uma tradução comprometida com a denominação ou posição teológica em particular. Seu compromisso maior é com a fidelidade à palavra de Deus. Uma novidade importante é o acréscimo de notas de rodapé indispensáveis que trataram de questões de ordem exegética, técnica, linguística e de crítica textual. Assim, Almeida século XXI consegue reunir os aspectos mais prezados pelos leitores da Bíblia no Brasil, pois é um texto que prima pela tradição e fidelidade aos originais, mas ao mesmo tempo consegue ser fluente e natural. É importante destacar ainda o alto nível de conhecimento e experiência dos membros da comissão de tradução, resultando em um elevado grau de rigor exegético, que, por sua vez, é refletido num texto com excelente nível de compreensão do texto original hebraico, aramaico e grego. Sem dúvida, esse projeto só poderia ser realizado a partir de um esforço conjunto, sendo o resultado da colaboração exitosa de algumas das editoras de prestígio, entre as casas publicadoras evangélicas, Imprensa Bíblica Brasileira, Edições Vida Nova, Editora Ragnus e Editora Atos. Com base nessa parceria, o trabalho de tradução e revisão foi feito sob a supervisão de Edições Vida Nova, tendo sido desenvolvido por estudiosos e biblistas de diferentes contextos batistas, presbiterianos, luteranos, menonita, anglicano e assembleiano, que dedicaram ao projeto mais de 6 anos de trabalho minucioso. A equipe diversificada e reuniu estudiosos com formação especializada e longa experiência nas áreas de Bíblia, hebraico, grego, linguística, exegese e língua portuguesa. Almeida século XXI, fruto desse trabalho primoroso, é um texto cheio de vida e naturalidade. Ele respeita a necessidade da fluência de leitura do texto bíblico,
e assim proporciona ao leitor a grata surpresa de perceber que é possível entender o que a Bíblia diz. Portanto, é com grande satisfação que apresentamos a versão Almeida século XXI na esperança de que possa ser um canal de bênção e expansão do reino de Deus. Equipe Tradutores e Revisores, Bíblia século XXI, Abraão de Almeida, Aldo Menezes, Daniel de Oliveira, Edna Batista Guimarães, Estevão, João Guimarães, Lucília, Luiz Alberto, Márcio Loureiro, Marisa, Pedro Moura, Robson Malcones, Tiago de Lima, Valdemar Cló e William Lane. Recursos. Esta Bíblia oferece 2 recursos importantes de leitura: as notas da versão bíblica, as referências cruzadas. Notas da versão bíblica. As notas da versão bíblica apresentam informações explicativas que ajudam a esclarecer o texto bíblico, como definição de vocábulos. Outras opções de tradução, sentidos literais e significado de termos originais aparecem localizados no final das colunas. Referências cruzadas, capítulo 1. Tá, tem as abreviaturas, isso aqui é sempre bom ler, até para pôr em dia aquele que ficou na cabeça para trás e a gente acaba esquecendo. Antigo Testamento, é tipo estilo, só para concluir aqui, estilo Shed, bem bonito. Então, terminando o texto de Malaquias, entra o Novo Testamento, Mateus, genealogia de Jesus Cristo, Apocalipse 22, chegando ao final. Não, meus irmãos, ela não possui mapa, mas, enquanto a isso, é o de menos. O importante aqui que o foco para quem comprar essa Bíblia é o peso, a leveza, uma linguagem mais fácil aí. Eu não gosto muito da... Tem gente que vai discordar disso, da linguagem transformadora, e também não gosto muito da linguagem de hoje, mas eu creio que é superior a essas duas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Bíblia ótima, igual meu irmão que gosta de rabiscar e anotar. Essa aqui é a Bíblia ideal para isso, e para o evangelismo, aquele que quer carregar a sua palavra, ou até mesmo ler ela, porque a letra é muito boa. Não é a letra gigante, mas é uma letra ótima, uma letra normal, tá? Então, assim, bem acabada mesmo. É uma Bíblia de luxo, vamos colocar aí. E muito gostosa mesmo a pegada dela. Que Deus abençoe a vida de vocês. Graça e paz. Até breve.